Bom, então começo dizendo que esse é o encontro para falar dos estudos de textos do yoga e práticas de meditação, que dá continuidade ao que a gente já vem fazendo nas últimas 2 semanas, que é um texto, talvez o mais conhecido, não necessariamente o mais importante, mas o mais célebre, o mais elegante, o mais famoso dos textos do yoga, chamado Yoga Sutras de Patanjali. No primeiro encontro, a respeito desse texto, teve a participação do meu pai, Marcos Rojo, que compartilhou comigo essa live e contou a partir de suas interpretações, de suas experiências, de suas vivências, como ele lê os Yoga Sutras a partir de 3 perguntas principais: o que é o yoga, para que o yoga e como yoga, né? Como fazer isso. E aí começa dizendo, né, o que é o yoga, que resgata, né, o que aconteceu no encontro passado. O encontro passado ele foi todo baseado no primeiro capítulo, chamado Samadhi Pada, o caminho ao Samadhi. Patanjali começa apresentando como se começasse pelo final. Né? Ele começa dizendo o que é o yoga, começa dizendo o que acontece nesse estado de yoga. Né? Então, depois dessa primeira apresentação do Marcos Rojo, trazendo uma visão muito acessível, muito simples, muito prática de um texto tão antigo, né, como se ele fosse alguma coisa que nos comunica muito bem ainda nos dias de hoje, eu fiz a apresentação na semana passada do primeiro capítulo chamado Samadhi Pada, abordando alguns conceitos fundamentais a partir da definição do que é o yoga apresentada por Patanjali, onde Patanjali diz Yogas Chitta Vritti Nirodha, famosa frase. O yoga é a inibição ou a suspensão das modificações ou das atividades ou das operações da mente. Né? Então cada tradutor vai ter um pouco ali de uma interpretação diferente, vai fazer um uso diferente de palavras, mas no final das contas é isso, né? A definição de yoga apresentada por Patanjali. É o fim das atividades mentais ou da consciência, né? Porque a mente vai muito além do que a gente entende como mente. Chitta, que é usado, né? Ele vai... É como se fosse... é como se fosse todo um aparelhamento interno, né, de instrumentos internos, e que Lilian Gumini coloca na tradução como consciência. Tá? Então teve o conceito de chitta, teve o conceito de vritti, que são essas agitações, essas perturbações, esses movimentos, e o conceito de nirodha, que é o que coloca fim a tudo isso. Bom, e isso é o samadhi. Então o samadhi é apresentado como um estado sinônimo à própria palavra yoga. Esse foi esse é o grande centro, né, do capítulo 1. E que Patanjali vai dizer que a forma de se atingir, né, Nirodha, de se atingir essa restrição, de se atingir essa, esse fim, de se colocar fim a esses movimentos da consciência, é através do que ele vai chamar de Abhyasa e Vairagya, né, é através da prática e do desapego. Isso é o que Patanjali apresenta no seu capítulo 1. A gente passou pelos conceitos de Ishvara, a gente falou dos obstáculos, falou do caminho correto através da concentração, através de atitudes, através da respiração. Enfim, e aí a gente deixou para avançar nesse segundo capítulo hoje. O segundo capítulo é o Sadhanapada, é o caminho da prática, ou como o Roberto Martins vai nos dizer. Deixa eu localizar aqui a página. Ele vai chamar de a procura. Né? Então é o capítulo da procura, o Sadhanapada. E aqui a gente tem uma série de conceitos fundamentais, aqui a gente tem uma série de, talvez, elementos muito centrais que vão responder a pergunta: para que isso? Para que isso? Patanjali já responde uma primeira vez quando, no primeiro capítulo, quando ele fala Yogas Chitta Vritti Nirodha. Tá, o yoga é isso, é a suspensão das modificações da mente. E aí no sutra seguinte ele fala
Tadadrashtu Svarupe Vastanam. Nesse estado, o observador se encontra em sua verdadeira natureza, né? Fundamental e essencial. Para que o yoga? Para isso, para que o observador se encontre na sua verdadeira natureza, fundamental e essencial. Do contrário, né, ele está identificado com as atividades, está identificado com as modificações, está identificado com as manifestações. E isso é um estado, né, que segundo Patanjali, né, a separação, a restrição, a anulação desse estado é o próprio yoga e é o estado de samadhi. Mas quando a gente entra nesse segundo capítulo, a gente vai procurar entender com mais propriedade isso. A gente vai procurar entender, então, para que se identificar com a sua verdadeira natureza, com o seu estado mais fundamental e mais essencial. Para que isso? E o yoga tem objetivos absolutamente grandiosos, né, para um praticante. E a gente vai procurar ver, tá, quais são esses conceitos. A gente vai passar nesse caminho pelo conceito central do karma. Né? Para que então tudo isso? Isso tem a ver com os conceitos de karma. Karma como sendo ações, como sendo resultados de ações, samskaras, resíduos que ficam provocando ações, né? Latências, que uma hora se transformam em ações, e isso faz com que o ciclo de reencarnações continue acontecendo. Morte, renascimento, essas coisas não param. Isso é a lei do karma. Né? Então, a prática do yoga está relacionada com isso, está relacionada com a libertação desse estado, está relacionada com a interrupção desse ciclo de reencarnações. Esse é o grande objetivo do yoga de Patanjali, que ele vai concluir lá no seu Kaivalya Pada, o último capítulo, Kaivalya, como sendo o estado de libertação, tá bom? De independência, de libertação. Mas ele começa o segundo capítulo apresentando algo chamado Kriya Yoga, um yoga preliminar, um yoga da ação, uma espécie de preparação para o que vem a seguir. E ele começa dizendo o seguinte: o yoga ativo, né, ele chama de ativo na tradução do Roberto Martins, eu quero apresentar então essa tradução para vocês. O yoga tradicional de Patanjali, de Roberto de Andrade Martins, é uma tradução dos Yoga Sutras de Patanjali com uma belíssima introdução, tá? Onde apresenta de uma forma muito bem encadeada os principais conceitos do texto, de uma forma objetiva, de uma forma bem prática, mas muito fiel, né? Muito fiel. Então eu vou usar hoje no nosso estudo esse texto como base, mas também tendo de lado aqui aquele texto que eu já apresentei na outra semana, A Ciência do Yoga, de Taimni, como sendo duas versões em português que eu gosto. Já citei outras também, citei a obra da Lilian Gulmini, que também está disponível na internet, tá? Entre outras em inglês também, mas vamos ficar nessas em português. Então, Kriya Yoga, esse yoga ativo, né, ou como Taimni vai chamar, yoga preliminar, inclui o ascetismo ou austeridade, que é tapas, o autoestudo ou estudo próprio, que é svadhyaya, e a introjeção ou a autoentrega a Ishvara, que é o Ishvara Pranidhana. Então, Kriya Yoga é tapa, svadhyaya e Ishvara Pranidhana. E esse yoga preliminar, ele inclui essas três atitudes, né? São atitudes do observador, que é o ascetismo, o seu estudo de si mesmo, né? O autoestudo, não o estudo apenas de textos, né? Mas o estudo de si próprio, o conhecimento de si próprio. E a entrega como sendo algo devocional, onde Ishvara, né? Apesar de não ser muitas vezes interpretado como uma divindade, mas de qualquer forma é uma entidade superior, né? Então é uma entrega, é uma introjeção. E para que tudo isso? Né? Isso tem a finalidade de reduzir as fontes de perturbações, que são os kleshas, os famosos kleshas, e de facilitar o estado de samadhi.
Então, esse yoga preliminar, Kriya Yoga, Tapa, Svadhyaya, Ishvara, Pranidhana, tem a finalidade de minimizar as perturbações, os kleshas, os famosos kleshas. E o que são então esses kleshas? E eu acredito que todo mundo já ouviu falar na palavra avidya, traduzida por ignorância. O primeiro dos kleshas. Os kleshas são 5, essas perturbações são 5. Avidya, ignorância, asmita, que é o senso de individuação, ou egoísmo, ou individualismo, asmita. Paixão, raga, aversão, dvesha, e apego, abnivesha. Vou usar uma forma de traduzir aqui esse texto de Taimini, que se aproxima às vezes mais com palavras mais conhecidas. Então, falta de percebimento da realidade, como sendo a vidya, a ignorância, falta de percebimento da realidade, aquilo que é real. Ignorância é exatamente isso, e se identificar com aquilo que não é real, se identificar com aquilo que parece real, se identificar com aquilo que a gente pode ver, perceber, mas isso não necessariamente é a realidade. O senso de egoísmo ou egoidade, atrações e repulsões em relação a objetos e o forte desejo de viver. Atrações e aversões e o que está sendo dito aqui como apego à vida, forte desejo de viver. Reparem que são esse atração, aversão e apego à vida são atitudes bastante instintivas de qualquer animal. Os animais têm atração por objetos, os animais têm repulsa por objetos, animais, situações, e os animais têm um grande instinto de preservação da sua vida, assim como o homem. E Patanjali coloca isso como sendo perturbações, como se esses impulsos, como esses instintos, fazendo parte de perturbações, e todos eles como sendo resultado e reflexo de avidya, a ignorância. E ele vai dizer no sutra seguinte: a ignorância é o campo onde brotam todas as outras, de onde brotam todas as outras, sejam elas latentes ou vivas, bloqueadas ou vigorosas, enfim. A ignorância é o campo de onde brotam todas as outras. É só por causa dessa identificação com aquilo que não é real que existe esse senso de ego, que existe essa atração, que existe essa repulsa, que existe esse apego à vida ou o medo da morte. Porque se não houvesse a ignorância, nada disso faria sentido. Se não houvesse a ignorância, não faria nenhum sentido se identificar com objetos, não faria nenhum sentido se identificar com situações, com pessoas, com emoções, ou ter repulsa das mesmas coisas, ou ter um apego à vida, porque o que é essa vida senão uma forma de ignorância, segundo os textos, tá bom? Isso aqui é sempre importante lembrar, segundo os Yoga Sutras de Patanjali. Isso não se propõe a ser uma verdade absoluta, Isso não se propõe a ser um texto que unifica todas as formas de se enxergar o yoga. Isso é uma versão, tá bom? É uma versão e que é a versão mais conhecida, mas não é a única. Tá? A ignorância é confundir o eterno e o impermanente, o puro e o impuro, o agradável e o desagradável, o eu e o não eu. É confundir, é trocar uma coisa pela outra. Trocar o eterno pelo impermanente, trocar o puro pelo impuro, o agradável pelo desagradável, o eu pelo não eu. E aqui, como eu e não eu, a palavra usada é Atma. Atman. Como sendo essa essência individual. É isso que pode ser o mais imutável do ser. Aquilo que pode se chamar de essência. Atman. O eu e o não eu. Então, ignorância é isso, é trocar uma coisa pela outra, é achar que tudo isso que é manifesto, que tudo isso que é impermanente,
né? Como se tudo isso fosse a realidade, como se tudo fosse permanente, como se tudo fosse puro, mas, na verdade, são coisas impermanentes, são impuras nessa linguagem, são não associadas ao Atma. São papéis, são identificações, são atividades momentâneas. Tá? Então, isso é a ignorância, isso é a vidya que é o primeiro e mais importante dos kleshas, que dá origem a todos os outros, a todos os demais. Os kleshas estão muito relacionados com questões instintivas do animal e também do ser humano. E existe um caminho chamado Kriya Yoga, um yoga ativo ou preliminar, que é uma espécie de preparação, então, para as práticas, né? E que tem como objetivo atenuar a ignorância através da austeridade, através do estudo de si mesmo, ou do conhecimento de si mesmo, e através da entrega, a entrega a uma entidade superior. E eu vou ler um trecho do que Roberto Martins fala a respeito deste terceiro capítulo. Já tendo passado por essa primeira introdução. Vou ler a partir do primeiro capítulo para fazer uma retrospectiva. A primeira parte, Samadhipada, fala principalmente sobre os diferentes estados mentais, sobre o modo de controlá-los, sobre os tipos de união, Samadhi, os obstáculos e modos de atingir o Samadhi e sobre a divindade Ishvara. A segunda parte, Sadhanapada, essa de nosso objeto hoje, fala sobre os modos de superar vários obstáculos, sobre os resíduos provenientes dos desejos e das ações, karma, sobre o sofrimento humano e os modos de escapar dele. A gente vai ver daqui a pouco o que é sofrimento na visão de Patanjali. É alguma coisa bastante diferente do que a nossa visão de sofrimento ocidental e moderno. E como escapar dele. Depois descreve os 8 membros do yoga clássico e explica principalmente os primeiros. Ele vai falar sobre as proibições yama, sobre as obrigações niyama e sobre os seus resultados. Fala sobre as posturas físicas, asana, e sobre o controle da respiração, pranayama. E refere-se à inversão dos sentidos, pratyahara. Tá bom? Isso é o que contém o segundo capítulo. E o centro desse segundo capítulo, em termos conceituais, ele vai girar em torno dessa palavra karma, ou ação. E vamos, então, logo entender por quê. Né? Então, a gente falou dos kleshas, e o que esses kleshas provocam, então? Né? E aqui, logo, vem a resposta do que a gente está relacionando com o karma. A raiz do karma está nessas perturbações, kleshas. Eu estou no capítulo 2, Sutra 12. A raiz do karma está nessas perturbações e produz nascimentos visíveis e invisíveis. A origem de tudo está aí. A lei do karma é isso que faz com que aconteçam ações e reações. Ações que provocam efeitos, efeitos que precisam ser manifestados. E isso faz com que os ciclos das reencarnações seja infinito e contínuo. Né? Morte e renascimento a cada vez vindo como uma forma de manifestar efeitos, né? Efeitos produzidos no passado. Então toda ação gera um efeito, toda ação gera um efeito. E quando a gente morre, ainda há efeitos, ainda há efeitos em potencial, chamados samskaras. Samskaras como sendo resíduos que se depositam como resultado dessas ações. Né? Então, quando a gente morre, existem samskaras presentes na nossa essência, no nosso Atma, e que ficam latentes por um tempo, e depois eles se manifestam. Né? Precisam se manifestar, precisam produzir efeitos. Para se manifestar, volta-se à vida. Eles se manifestam em vida. E vai ter um sutra que vai falar a respeito deles, um sutra lá no 4º capítulo, no Kaivalya Pada, e que vai dizer que esses samskaras, esses resíduos, uma pausinha, essas impressões
latentes, elas se assemelham à memória. Tá? Se assemelham à memória. Apesar de não ter esse aspecto da memória como sendo alguma coisa racional, alguma coisa do campo, né, do pensamento, se assemelham à memória, porque estão relacionadas ao passado, porque estão relacionadas a coisas que aconteceram, são marcas que ficam como resíduos, não necessariamente lembrados, né? Por isso que eles são associados à memória, mas eles não são exatamente memória, não se lembra necessariamente deles, mas ficam como resíduos produzindo efeitos, tá? De tempos em tempos se manifestam e produzem efeitos. Bom, esses samskaras sustentam todo o ciclo de reencarnações. Repetindo então, o Sutra 12, a raiz do karma, está nessas perturbações, nos kleshas. Os kleshas são a raiz do karma. Né? As ações associadas com a ignorância são a raiz de tudo isso, produzindo nascimentos visíveis e invisíveis. Bom, e aí ele vai dizer: enquanto existir essa raiz, haverá desfrute de nascimentos, vidas e experiências. Enquanto existir a raiz, enquanto existir a ignorância, enquanto existirem os kleshas, o apego, a aversão, o apego à vida, né? As atrações, enquanto existir tudo isso que é tão próprio do instinto, tão próprio do instinto animal, enquanto existir tudo isso, haverá desfrute de nascimentos, vidas e experiências. Né? Esse ciclo continua. Isso resulta em alegria ou dor, conforme causado por virtude ou demérito, punya ou apunya, virtude ou demérito. Então, essas ações, essas experiências, essas vidas vão ser de alegria ou de dor, dependendo, né, da forma como isso foi provocado, se foi por virtude ou demérito. Assim como são as coisas da vida, né, como são acúmulos de momentos de alegria e momentos de dor. Mas Patanjali já acaba logo com a graça da história. Para aquele que distingue, né, para aquele que percebe, para aquele que já não está mais identificado com a ignorância, para aquele que começa a perceber as coisas, tudo é apenas sofrimento, dukkha, sofrimento, pois as transformações dos gunas produzem sofrimentos, resíduos e mudanças, porque sejam manifestações de alegria ou de dor, né, ou de tristeza, ou de dor, enfim, sejam elas prazerosas ou dolorosas, tudo é apenas sofrimento, porque resulta de ações, porque resulta de movimentos, porque provoca transformação, produz resíduos, produz samskaras, produz karma, produz renascimento. Né? Então não importa se é uma expressão de alegria ou uma expressão de dor, isso vai continuar produzindo resíduos. E se resíduos são produzidos, eles se manifestam como efeito em algum momento. E se eles se manifestam como efeito, o ciclo de reencarnações vai continuar acontecendo, a lei do karma vai continuar em operação e não há libertação desse estado. Né? Fica-se preso a essa roda. Né? Roda conhecida como a roda de samsara, fica-se preso a isso. Bom, tem um sutra que vai dizer que o sofrimento futuro pode ser superado, ou como Patanjali, ou como Taimini vai dizer, o sofrimento que ainda não aconteceu, que ainda não chegou, pode e deve ser evitado. Ou seja, tudo que já foi, já foi. Né? Tudo que já foi, já foi. A gente está falando de agora. O primeiro sutra de Patanjali, lá no primeiro capítulo, começa com Atha. Agora vou fazer uma apresentação do yoga. Agora, o sofrimento que já foi, já foi. Mas o sofrimento futuro, ele pode e deve ser evitado. Evitado através desse caminho, caminho proposto por Patanjali. E ele vai seguir dizendo: a causa do renascimento, né, a causa do que deve ser evitado, ou seja, o ciclo dos renascimentos, é a fusão entre o observador e a visão. Vamos pegar na tradução de Taimini. A causa daquilo que deve ser evitado é a união
do observador com o visto, com o observado, né? Com o visto. A união do observador com aquilo que ele vê, né? A união do observador, desse que percebe, com as manifestações, com aquilo que é manifesto no universo. Isso é a causa, né? Isso é a ignorância, isso é a causa desses resíduos, dos samskaras, isso é a causa do incessante ciclo das reencarnações. Se identificar com aquilo que é percebido, com aquilo que é visto, enquanto que o que é importante nessa visão é aquilo que não pode ser percebido, aquilo que não pode ser visto, tá? Embora puro, o observador é tingido por aquilo que ele observa. O observador é puro em essência, mas ele é tingido por aquilo que ele observa. Ele é tingido pelas manifestações de aversão, de atração, de apego, né? De apego à vida, medo da morte. Então essa identificação com o que é visto, essa identificação com a manifestação, essa identificação com aquilo que é manifesto é a causa de tingimento, né? De suja, macula o observador, embora ele seja puro em essência. Tá? Tudo isso está relacionado com a ignorância, né? Esse fato de não se perceber puro, porque se está tingido com essas identificações, com aquilo que é observado. E a causa de tudo isso é a ignorância. Né? Então tá um simples sutra dizendo isso. A causa disso é a ignorância, a vidya. Sem isso, ou seja, sem a ignorância, não há fusão entre, e o observador atinge a independência ou atinge a libertação, como é colocado por Taimni. Tá? Sem isso, sem a ignorância, não há fusão, não há identificação. Sem essa identificação, o observador atinge Kaivalya, atinge a libertação. Kaivalya é um estado de libertação, é o nome do último capítulo, do 4º capítulo dos Yoga Sutras de Patanjali. A distinção incessante rompe a ligação. Então, se essa distinção ela é incessante, ela é permanente, ela é ininterrupta, né? Se essa distinção, quando não há fusão nesse estado, quando se percebe, quando rompe-se essa identificação com a ignorância, né? Quando ela é ininterrupta, rompe a ligação e ele se separa. Então a distinção ininterrupta rompe a ligação e ele se separa. Ele quem? O observador. Quem é esse observador? Aquela essência pura que é maculada com por meio da identificação com o mundo manifesto, né? Que é maculada por meio da ignorância. Quando rompe-se essa identificação, ele se separa e é capaz de se expressar da sua forma mais pura. Como fazer para se separar? E é aí que o Patanjali vai apresentar o seu chamado Ashtanga Yoga. Pela prática dos membros do yoga, elimina-se a impureza e obtém-se o brilho do conhecimento discriminativo. Tá? Bom, antes de entrar nisso, eu quero ler mais um trecho. Onde o Roberto Martins faz, né, um resumo em um parágrafo disso que eu procurei transmitir aqui para vocês. E ele vai dizer a respeito, né, desse trecho do 2º capítulo. Aqui aparecem de forma extremamente concisa as ideias principais. As perturbações, klesha, produzem o karma. Este, por sua vez, produz efeitos, alegria ou dor, renascimentos. Mas mesmo a alegria não tem valor, pois resulta em mudanças, sofrimento e resíduos, samskara, e deve-se evitar a continuação de tudo isso. E aí ele diz, pelo menos,
Essa é a posição exposta por Patanjali. Deve-se evitar a continuação de tudo isso, segundo Patanjali, tá bom? Que fique muito claro, Patanjali está colocando o seu ponto de vista aqui, daquilo que ele entende como sendo o yoga. Não necessariamente isso é uma visão unificada, tá bom? E então, voltando, aqui ele vai apresentar, né, o que ele vai chamar de Ashtanga Yoga. Como, pela prática dos membros do yoga, elimina-se a impureza e obtém-se o brilho do conhecimento discriminativo. Vamos ver como Taimini fala esta frase. Da prática dos exercícios que compõem o yoga, da destruição da impureza, brota a iluminação espiritual, que evolui para o percebimento da realidade. Tá? Bom, e essa discriminação, então, entre o eu e o não eu, né? Então, esse conhecimento discriminativo, é exatamente isso, essa discriminação entre o que é eu e não eu, aquilo que é essência e aquilo que é não essência, é produzido pelos 8 membros, 8 componentes, né? O Ashtanga Yoga de Patanjali, que podem levar à libertação dos ciclos de renascimentos produzidos pelo karma. Tá? Então, em última instância, para que serve o yoga? Para livrar o observador do ciclo de renascimentos, tá? Através do atingimento do estado de samadhi. Só o estado de samadhi é capaz de produzir isso, segundo Patanjali. E aí vem, talvez, uma das partes mais conhecidas do nosso mundo e das nossas práticas atuais. Esses 8 membros são Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. Abstenções, Yama, obrigações, Niyama, posturas, Asana, controle da respiração, Pranayama, inversão dos sentidos, Pratyahara, concentração, Dharana, meditação, Dhyana, união, Samadhi. Esses 8 membros, 8 passos, absolutamente conhecidos, né, por quem conhece minimamente a parte teórica do yoga. Talvez seja um dos primeiros ensinamentos, né, dessa parte teórica do yoga. Bom, mas 5 deles são considerados externos ou exteriores e 3 deles são considerados internos ou interiores. Quais são esses 5? São os 5 primeiros: Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara. Né? São considerados práticas exteriores e 3 delas, Dharana, Dhyana, Samadhi, que são explicadas no próximo capítulo, no terceiro capítulo, são práticas tidas como internas ou interiores. E as 3 juntas formam uma palavra chamada Samyama. Né? Então, Samyama é a aplicação de Dharana, Dhyana, Samadhi. São práticas que se evoluem de uma para outra. Né? Não se pratica separadamente, agora eu vou praticar Dhyana, agora eu vou praticar Samadhi. Né? É uma evolução a partir de Dharana, Dhyana, Samadhi, como sendo o mesmo tipo de prática, mas dependendo de qual é o objeto de fixação da concentração e quanto tempo essa concentração permanece ininterrupta, é o que vai determinando, né, o que é um e o que é outro. Tá? Então é como se fosse uma transição, Dharana, Dhyana, Samadhi, isso tudo chama-se Samyama e vai ser explicado, vai ser apresentado no terceiro capítulo, chamado Vibhuti-pada. Mas dentro desse segundo capítulo, ficam os yamas e niyamas, asanas, pranayamas, pratyahara. E quais são então esses yamas? Né? Yamas como abstenções, yamas como restrições, como estão ligadas também a aspectos morais, né? São ligadas a aspectos ligados
ao relacionamento, à sociedade, à relação entre pessoas, né? Então não dizem respeito apenas a uma atitude individual, mas dizem respeito, é claro que é uma atitude individual, mas assim, diz respeito a uma forma de como você interagir com o mundo, tá? Com a sociedade. E esses yamas, essas abstenções, são os famosos Ahimsa, Satya, Asteya, Brahmacharya, Parigraha. Né? Ahimsa como tido aquele que dá origem a todos os outros. Né? A não violência, Ahimsa, não violência, não ser violento. Satya, ser verdadeiro ou não mentir. Né? Se a gente colocar tudo na negação, Satya, não mentir, ser verdadeiro. Asteya, como não roubar. Né? O Brahmacharya, como sendo alguma coisa que pode estar relacionada ao celibato, mas alguma coisa que pode estar relacionada também a tudo aquilo que é sensorialidade, não se render à sensorialidade, não se entregar à sensorialidade, né? Controle sobre essa sensorialidade, ou, em algumas interpretações, celibato e ponto final. E só ter o necessário, não apego, né? Como a parigraha, não acúmulo, não cobiça, não acumular, tá? A parigraha. Esses são os yamas, então são restrições, são deveres. E quais são os niyamas? Né? Niyamas relacionados a outros tipos de atitudes. Diz comentadores, né, que os yamas estão mais relacionados a não entrega a esses impulsos de rádias. A gente falou sobre os gunas levemente, né, no encontro passado. Rádias, sattva, tamas. Então, os yamas estão relacionados a não se entregar a esses impulsos de rádias. Os niyamas estão mais relacionados a não permitir que se caia, né, porque ao se remover rádias, pode-se ir a sattva, mas também pode-se ir a tamas, a inércia, ao que é obscuro, né, opaco. E para isso vem atitudes, obrigações, atitudes muito mais relacionadas com atitudes internas, atitudes de um olhar mais positivo a respeito das coisas. Né? E aí o primeiro deles é Shaucha, pureza, Santosha, o contentamento, né? Contentamento por excelência. E aí ele repete os três termos do que ele chamou de Kriya Yoga lá no primeiro sutra: Tapa, Svadhyaya, Ishvara Pranidhana, austeridade, autoestudo e autoentrega ao Supremo, a Deus, a uma entidade superior, enfim, o que a gente quiser chamar. Pureza muitas vezes interpretada, né, por esses comentadores, são vários importantes comentadores ao longo da história sobre Patanjali, que vão dizer que da pureza resulta a aversão pelo próprio corpo, né, nojo pelo próprio corpo. De tanto que é importante essa questão essa questão do caminho para aquilo que é o yoga interiorizado. Né? O corpo é um veículo para isso, mas não deve se ter uma identificação com o corpo. O corpo talvez seja uma das manifestações mais impermanentes, mais distantes, né, do que é uma realidade essencial. Tá? Enfim, então esses são os yamas e os niyamas. Para que a gente possa avançar em asana, pranayama, pratyahara, precisamos de um pouco mais de tempo. Esse é o objetivo do nosso próximo encontro, tá bom? Na semana que vem, falar de asana, pranayama, pratyahara. Asana e pranayama como sendo esses aspectos mais próximos do que a gente pratica hoje em dia como yoga. Vamos entender com a visão de Patanjali a respeito disso, tá bom? A visão de Patanjali nem sempre vai ser coincidente, e muitas vezes não vai ser, né, coincidente, com a visão do Hatha Yoga. O Hatha Yoga como sendo essa forma, né, que dá origem a tudo isso, ou quase tudo isso que a gente conhece hoje como yoga moderno, tá bom? Como as práticas corporais do yoga,
do yoga moderno. Tá? Todas elas têm origem no Hatha Yoga, e o Hatha Yoga vai ter uma série de diferenças em relação ao Yoga de Patanjali. Bom, então em termos de estudos de textos, a gente fica aqui e vamos dar início à segunda parte do nosso encontro. Né? Esse encontro ele sempre propõe que seja um estudo de textos e em seguida uma prática de meditação. Né? A prática de meditação proposta hoje é uma observação desse aspecto de observador drashtu, esse que vê, traduzido por Taimini como vidente, traduzido por Roberto como observador. Observador parece uma palavra muito melhor, né? Vidente dá uma impressão um pouco, né, enviesada na nossa língua. Mas de qualquer forma é aquele que vê, drashtu, aquele que é capaz de perceber. Então vamos nos silenciando um pouco. No primeiro momento, observe o seu aspecto mais denso, mais estrutural, o corpo. O asana. Você se mantém de forma firme, confortável, com as costas retas. Preserva uma certa estrutura. Percebe que há uma estrutura corporal. Mas você percebe que esse corpo não é apenas uma estrutura, esse corpo tem vida, esse corpo respira, pulsa, esse corpo tem calor, o corpo tem sensações, tem movimentos. Movimentos governados por aquilo que entendemos como prana, mas observe principalmente a respiração. E que existe algo de uma natureza ainda mais sutil que isso, que são os pensamentos, as emoções, tudo isso que a gente pode chamar de chitta vrittis, movimentos, atividades, operações mentais. E que existe uma instância, algo que observa tudo isso, que observa o corpo, que observa a respiração, que observa a mente. Identifique-se com esse observador. Perceba que esse observador faz parte disso que você pode chamar de eu. Nós também chamamos de eu esse que faz.
Isso está relacionado com nosso senso de individuação, de egoidade. Essa identificação com eu sou esse corpo, essa identificação com eu sou essa respiração, ou eu sou essa atividade mental, eu sou essas memórias, eu sou esses pensamentos, eu sou essas ideias, eu sou essas atividades. Isso tudo faz parte de avidya, segundo Patanjali. Existe algo que pode ser chamado de eu. E esse algo é o observador. O observador não muda. O observador é o mesmo. Não tem forma. Se você compara esse corpo com o corpo de quando você nasceu, que semelhança há? Se você compara quem você é em termos de conhecimentos, de ideias, de cultura, que semelhança há? Mas há algo que não muda, algo completamente desassociado aos aspectos impermanentes. E o que é esse observador? Eu sou esse observador. E quando me identifico com o observador, não há identificação com as ações do corpo, o corpo se estabelece e não há sequer a intenção de provocar nenhum tipo de movimento. Quando eu me identifico com o observador, a respiração se estabelece e não há sequer a intenção de controlar a respiração. Quando me identifico com o observador, pensamentos, imagens, memórias, projeções, emoções continuam acontecendo, mas não há sequer nenhuma intenção de dar continuidade a nenhuma dessas formas de manifestação mental, como se você observasse corpo, respiração e mente de uma outra pessoa, de fora. E assim você se identifica com esse observador. Que em última instância é aquilo no qual sempre estivemos identificados, mas não percebemos. É aquilo que sempre fomos, mas nos esquecemos. Tornamos por realidade aquilo que é visto, aquilo que é manifesto, enquanto a realidade está naquilo que não é visto, naquilo que não é manifesto.
Lentamente você vai se identificando com o corpo, vai respirando um pouco mais profundo, fazendo alguns movimentos que sentir vontade, se preparando para abrir os olhos, devagar, não de uma vez. E assim a gente vai concluindo esse nosso estudo do segundo capítulo de Patanjali, essa nossa prática de meditação. Quero encerrar com 2 recados. O primeiro deles é a respeito, né, das doações, como se fosse prestando contas aqui a respeito dessas doações recebidas, das contribuições voluntárias que eu tenho recebido de vocês, e a respeito do que eu tenho feito com isso. Eu ainda não fiz um post, eu não tive tempo de fazer um post, né, da forma como eu gostaria de fazer a respeito disso, mas já foram 4 instituições ajudadas, tá? 3.000 destinados com arrecadações do mês de maio, por enquanto 1.000 destinados com arrecadações do mês de junho, tá? Mas ainda já tem outras arrecadações, contribuições sendo feitas, e isso vai ser destinado também no final de junho para mais outras instituições. Então eu queria reforçar meus agradecimentos a quem tem contribuído. Quero dizer que a participação aqui não tem nenhuma relação com isso, tá? É completamente livre e essas contribuições são absolutamente voluntárias, apenas para aqueles que quiserem, né? E puderem, obviamente. E que vão ser sempre destinadas, né? Integralmente destinadas a ajudar instituições que estejam apoiando pessoas com necessidades agravadas agora, principalmente pela crise do Covid, tá? Segundo recado que eu quero dar, esse final de semana eu vou dar um curso de bandas e mudras, um curso intensivo, sábado das 9 ao meio-dia e meio, domingo também, das 9 ao meio-dia e meio. Tá? O módulo 1 dos bandas e mudras é uma abordagem introdutória, mas isso não significa nada que seja superficial. Tá? Vão ser adotados os 3 bandas como foco nesse primeiro momento, Mula Banda, Uddiyana Banda e Jalandhara Banda, muito além da técnica, tá? Onde a gente vai procurar o que está por trás da técnica, as experiências por trás da técnica, os resultados, seus efeitos, tá? Corpo. A gente vai procurar sentir de fato, concretamente, o porquê essas técnicas são efetuadas, tá bom? Então, quem se interessar por fazer contribuições, pode me mandar mensagem, eu mando os dados. Quem se interessar pelo curso de bandas e mudras, tem as informações numa postagem que eu fiz, acho que ontem, tem o link na minha bio, ou me manda mensagem também, que eu vou respondendo, tá? Bom, e por fim eu queria agradecer muito vocês, queria agradecer muito essa audiência que não me deixou na mão, falando sozinho. Para quem não pegou o comecinho, eu estava dizendo que eu fiz a live às 8 horas, né? Como é o horário previsto para fazer. Mas a live não foi salva, não ficou salva, eu perdi. E eu não queria repetir tudo isso sozinho, gravando um vídeo para mim mesmo. Então eu chamei uma outra live e eu agradeço muito a participação de quem pôde acompanhar, tá bom? Então muito obrigado, tenham todos uma boa noite e até uma próxima. Lembrando que terças e quintas, né? Então quinta-feira tem a prática coletiva, tá? Com uma nova postura. Obrigado, gente. Boa noite.